As relações, elas são uma arte, né? Por isso que eu trouxe essa obra de arte aqui, porque eu acho que ela fala muito dos relacionamentos. Você ter boas relações é uma arte na vida. Se a gente foca só no desafio, ai caramba, nossa, olha essa oposição. Marte do pai com Marte da filha, ai, vão brigar a vida inteira, né? Algumas pessoas vão achar isso. Mas não, na verdade é um conjunto, né? Você tem ali esse desafio, mas olha aqui, ó os trígonos aqui. Cadê o Marte dela? Cadê? Grau 3 de Câncer. O Marte dela forma trígono aqui com o Sol e a Lua. Então tem a oposição, mas também tem um trígono. Quer dizer, tem um desafio, tem um momento mais tenso, mas como que a gente vai trabalhando isso no nosso dia a dia? Né? Às vezes você está num momento, a depender da fase de vida da sua criança e da sua fase também, às vezes você está numa época que a vida está te exigindo um pouco mais, né? Te demandando, e tá pesado, o filho tá lá naquela fase, sei lá, tá entrando na adolescência, tanta coisa acontecendo. E aí começa, né, aquela questão. Poxa, se você fica só nesse lado da tensão ali, vocês vão a tensão em excesso, ela vai gerar uma rachadura, não é assim? Né? Então, quando você tem uma obra, imagina, por exemplo, uma escultura. Aí você vai lixando aquela escultura. Tá, mas se você põe muita força, ela racha. E os aspectos tensos, né, os aspectos desafiadores, que são as oposições às quadraturas, elas vão lapidando a gente. Mas se você põe muita intensidade, aquilo gera uma rachadura, aquilo dificulta a relação. E aí é que você tem que trazer a brandura dos aspectos leves. Mas também a vida não é só fluidez, também tem os momentos de decisão, também tem os momentos de acertos, de conciliação. Quando a gente faz uma conciliação, cada parte tem que ceder um pouco para chegar num objetivo. Tem momentos que uma das partes ali está precisando reconhecer o seu equívoco, o seu erro numa situação, né? O seu erro de julgamento, o seu erro no seu comportamento. Né? Então a vida ela vai pedir isso de nós. E aí quando você vai tendo essa consciência, vai facilitando muito. Às vezes você olhando na interação entre mapas seu e do seu filho, você vai percebendo pontos que o seu filho pode te desafiar. Isso vai ter em todos os mapas, vai puxar de você um certo desenvolvimento em alguns pontos. Assim como vai mostrar também influências que você pode oferecer para ajudá-lo nos pontos que para ele não são tão simples assim, né? Que estão ali de desafio, tá bom? Essa que é a grande beleza, né? Quando a gente fala dessa energia aqui das duas juntas formando uma cor muito diferente, mais bonita ali e interessante, né? Os relacionamentos, eles trazem isso. De repente, você tem o Saturno na casa 3 da sua criança. Vamos dizer que é uma criança até que tem um lado bem comunicativo, de bastante curiosidade, agitação, e você tem um Saturno na 3. Por que esse conhecimento ele é importante? Porque a depender de como você lida, você pode ser uma influência muito legal. Lembra que lá na aula de Saturno eu falo disso. Saturno é o que traz o aterramento, traz uma praticidade. Então, pode ser que você traga muita praticidade para sua criança, no sentido de conhecimentos, de comprometimento com a palavra, comunicação, a questão de valorizar o que é falado, né? Em vez de ser aquela pessoa que sai falando tudo levianamente, não, tem uma responsabilidade com o que eu falo, com o que eu exponho, né? Tem crianças que, infelizmente, crescem em lares de muita fofoca, né? E vai ficando esse referencial de que, fala o que você quiser de todo mundo, que não dá nada não, como se as outras pessoas não fossem sentir, como se isso fosse ético, né? E aí as pessoas, elas sentem falta da ética o dia que elas sofrem um golpe, por exemplo. Fala-se um golpe, esses golpes que tem de WhatsApp, isso aí é um mau uso da palavra, vocês concordam? Porque a pessoa vai lá e mente, fala, eu sou o fulano aqui da sua família, tô precisando de dinheiro, deposita para mim, a pessoa vai e deposita, golpe. Ou seja, é um mau uso da palavra, é uma falta da ética. E aí, geralmente, as pessoas, quando elas são fofoqueiras, tem esse lado, né, de agir assim, elas só ficam com raiva do mau uso da palavra quando elas sofrem alguma coisa. Mas quando elas estão falando dos outros, não tá nem aí. E isso dá problema até na área profissional. Nas profissões, se você não sabe ter o sigilo, né, você vai ter um problema, certo? E aí, digamos que você tem um Saturno na casa 3 da sua criança, pegando aqui a sobreposição de mapas. Vamos dizer que o teu Saturno está em Áries, pega aqui na casa 3 da sua criança. Lembra, no lado positivo, você pode ajudar a desenvolver com a sua criança esse pragmatismo, a responsabilidade nas palavras, um lado mais estruturado de conhecimentos, de estudos e tal. Mas, se isso não está muito bem trabalhado na sua vida, na verdade, você pode se tornar alguém que reprime muito a sua criança no quesito comunicação.
tá? Isso pode acontecer se esse Saturno não está bem trabalhado, se você não está bem consciente, ou alguém, de repente, na sua vida, aí se torna aquela pessoa que está sempre parece que aquela pessoa está sempre te podando. Porque vocês concordam que existem maneiras e maneiras de se ensinar princípios e educar? Né? Vamos dizer que essa mãe quer passar para o filho um valor de seriedade. E aí o filho tá lá com a curiosidade de criança, e aí vai lá e toma na cabeça, né? Moleque, né? Ou dá aquele tratamento de silêncio que a gente já falou várias vezes. Isso vai ajudar? Não vai. A tendência, na verdade, é gerar uma compulsão. Pode gerar até um lado de uma compulsão. Sabe aquela pessoa que ela sente que ninguém tá ouvindo ela, então ela precisa muito, né? E aí desequilibra de qualquer forma, tá? Então, quando a gente tem esse conhecimento aqui das interações, né, dos mapas, a gente consegue usar com mais consciência. Espera aí, esses meus planetas, esse meu Sol pega, vamos dizer que é um Sol em Câncer, pega a casa 8 do meu filho, né? A casa 8 vai falar de uns temas aí mais profundos. Vocês lembram lá no material, já falei bastante, né, várias vezes. Então, eu preciso ter um certo tato, né? Eu preciso, na minha vida, trabalhar o meu autoconhecimento. Você vai começando a entender isso um pouco mais. Você gostou dessa aula? Então eu quero te convidar para conhecer a comunidade Mamãe Astróloga, que é a minha plataforma de conteúdos exclusivos para você que é mãe e que deseja se aprofundar na compreensão do mapinha da sua criança para assim oferecer uma educação mais consciente e cheia de propósito. Inclusive eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para você dar uma olhada no que tem dentro da comunidade. Olha só, antes de mais nada, você vai notar que a comunidade é como se fosse um Netflix da astrologia infantil que tem muito conteúdo. Mas fica tranquila, porque o curso principal é o Mamãe Astróloga. Depois disso, tudo é complementar e aprofundamento. Então você não precisa ficar com medo de não ter tempo. Além disso, as aulas não são longas e você pode estudar de acordo com as suas necessidades, para o seu momento de vida e o momento da sua criança. O curso Mamãe Astróloga é a base de tudo e você pode ver no seu tempo. Os outros conteúdos são um aprofundamento. E aqui você vai encontrar vários temas. Quer saber mais e se tornar aluna da comunidade Mamãe Astróloga? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do site oficial com todas as informações e em que você vai poder efetivar a sua inscrição.